quero com muita alegria cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Se você pode, por favor, abra comigo a sua Bíblia, segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 23. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 23. Eu quero manifestar em Deus a minha satisfação em mais uma vez estar aqui com os irmãos, mais uma vez louvar a Deus junto com esta igreja. É bom poder estar aqui, é bom sempre quando Deus nos dá a oportunidade de cultuarmos aqui junto com os irmãos de Irecê. Digo sempre que aqui é a minha outra casa e eu sou e sempre serei grato a Deus por esta igreja e pelos irmãos que aqui congregam. Deus abençoe a vida do pastor Valmir, toda a sua casa, a sua família. Ele acertou quando disse que José não puxou a mim, não. Graças a Deus. Graças a Deus. O menino deu sorte. Só o tamanho da cabeça que veio a mesma coisa. Deus abençoe a minha esposa, meu filho, meu amigo, o pastor Rafael Martins, por toda a recepção. Eu quero compartilhar com você algo. Eu prometo que eu serei muito breve. E o que os céus colocou no meu coração para essa noite é apenas um recado daquilo que Deus tem para a sua vida este ano. Você crê nisso? Capítulo 23 do segundo livro do profeta Samuel. Leia comigo o versículo de número 13. Capítulo 23, versículo 13. Se você achou e pode, mais uma vez, diga amém. 3 dos 30 chefes desceram e vieram até Davi, na época da colheita, à caverna de Adulão. E a tropa dos filisteus acampou no vale de Refaim. E Davi estava então em uma fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava naquele tempo em Belém. E Davi ansiava e disse: ah, se alguém me desse de beber das águas do poço de Belém, que fica junto ao portão. E os 3 homens valentes irromperam pelo exército dos filisteus e retiraram água do poço de Belém, que ficava junto à porta, e a tomaram e a trouxeram até Davi. Todavia ele não quis beber dela, mas derramou-a ao Senhor. E ele disse: esteja longe de mim, ó Senhor, que eu faça isto. Não é este o sangue dos homens que foram arriscar as suas vidas? Por isto ele não quis bebê-la. Estas coisas fizeram estes 3 homens valentes. Me permita repetir o verso 16 e 17 mais uma vez. Eu quero que você preste muito bem atenção comigo nesses 2 versículos. E os 3 homens valentes irromperam pelo exército dos filisteus e retiraram água do poço de Belém, que ficava junto à porta, ou junto ao portão, e a tomaram e a trouxeram até Davi. Todavia ele não quis beber dela, mas derramou-a ao Senhor. E ele disse: esteja longe de mim, ó Senhor, que eu faça isto. Não é este o sangue dos homens que foram arriscar as suas vidas? Por isto ele não quis bebê-la. Estas coisas fizeram estes 3 homens valentes. Se você pode, diga amém. Olhe para cá, por favor. Capítulo 23 do segundo livro do profeta Samuel. Ele é um texto que narra talvez um dos últimos atos de Davi ainda vivo. Davi está nos seus últimos momentos de vida. Ele não é mais um menino que matou Golias, nem um homem que se tornou rei de Israel, mas é um senhor de idade que está fazendo uma retrospectiva de tudo que conquistou, de tudo que viveu. E Davi carrega em seu coração um sentimento que talvez seja o sentimento mais nobre que alguém pode ter, que é o da gratidão. A gratidão de Davi, ela não é apenas a Deus, mas a gratidão de Davi também é aqueles que lutaram com ele. Uma vez que, por mais que seja Deus que nos dê a vitória, Deus sempre vai colocar pessoas para lutar com a gente durante a caminhada, durante a guerra. E neste momento, no momento de fim de vida, o sentimento que está tomando conta do coração de Davi é exatamente esse: o sentimento de alguém que compreende que Deus levantou pessoas para acreditar no que Deus disse a ele. E talvez isso soe um pouco
superficial demais, mas me permita apontar e pontuar isto. Não é tão fácil acreditar no que Deus disse a alguém. Vejamos, se às vezes a gente já tem dificuldade de acreditar no que Deus nos disse, imagine os outros acreditar no que Deus disse para a gente. Alguém sonhar comigo aquilo que Deus disse para mim é muito mais difícil. Alguém acreditar no que Deus me entregou é muito mais difícil. Até porque ninguém tem a obrigação de acreditar nisso, só quem tem a obrigação sou eu. Imagine quando esses homens, e segundo a própria história bíblica nos narra, diz que esses homens, ou parte desses homens chamados de valentes de Davi, que lutaram com ele, começaram com ele quando ele estava lá na caverna de Adulão, no capítulo 24 do primeiro livro do profeta Samuel. Quando Davi encontra os homens na caverna de Adulão, a própria Bíblia diz que ele encontra homens que são endividados, problemáticos, cheios de mazelas. Eu resumo o encontro de Davi e aqueles homens na caverna como um encontro de quem não tem nada com quem tem muito menos. Porque ninguém ali tem nada. Ninguém ali possui nada. Os homens são endividados, problemáticos, não tem para onde ir. E Davi perdeu sua casa. Davi está fugindo de Saul. A única coisa que Davi tem é a promessa de Deus que um dia ele será rei. Agora eu queria que você imaginasse a cena de Davi sentado com aqueles homens, tentando explicar essa promessa para aqueles homens. Como assim, pastor? É muito claro. Imagina Davi sentado dizendo assim, ó, eu vou ser rei. Ele dizendo, mas baseado em que você está falando? Deus me disse que eu vou ser rei. Eu fui ungido rei. Quem viu você sendo ungido? Minha família. Você tem mais alguma prova além dos teus irmãos que você foi ungido? Não tenho. Você tem parente no trono? Não tenho. Você tem algum sangue real nas veias? Não tenho. E o que é que você tem? Só a promessa. Só tenho o que Deus disse e para mim isso basta. O mais engraçado ou o mais forte não é Davi acreditar nisso, porque como disse, repito, às vezes a gente acredita no que Deus nos disse. O mais engraçado e forte da história são os homens olhar para Davi e dizer, a gente vai lutar por você. Você não tem nada, você não possui nada, a única coisa que você tem é uma promessa, mas a gente vai lutar por você. Aquele menino que saiu por detrás das malhadas, que só tinha uma harpa na mão e cuidava de ovelhas que nem dele era, e que agora está olhando e dizendo, eu serei rei de Israel, porque Deus disse que eu vou ser rei de Israel. Esses homens lutam com ele, conquistam com ele e lhe colocam no trono. Eu sei, eu não estou tirando, repito, o mérito de Deus, é Deus que faz. Mas o Deus que faz usa pessoas para lutar conosco. Esses homens lutaram com Davi e por isso estão sendo lembrados agora. Davi vai lembrar de cada guerra, Davi vai lembrar de cada momento, e Davi vai especificar a hora e o momento que cada um se destacou na guerra. Eu me prendo ao texto que lemos, porque é desses três que eu preciso e quero pregar aqui essa noite, mas eu queria pontuar pelo menos duas coisas aqui muito rápidas sobre esses homens, e eu já entrego o microfone, mas eu preciso que você compreenda isso aqui. O texto começa a dizer que há uma guerra estabelecida. Davi agora já é rei, tá? Davi, do capítulo 23 do segundo livro do profeta Samuel, quando ele narra essa guerra, ele já é rei. Quando esta guerra aconteceu, ele já estava no trono. Esse Davi que está sentado no trono, está enfrentando uma guerra contra os filisteus, que era um inimigo que nunca desistia. Desde a época de Saul, até mesmo antes de Saul, os filisteus já tentavam derrotar o povo de Deus. Agora eles decidiram descer até um vale chamado Vale dos Refaíns. Quando eles chegaram no Vale dos Refaíns, eles descobriram que tinha uma cidade pequena. Não muito importante, porque é uma cidade do interior, se assim eu posso falar. Não é uma cidade metrópole, nem muito menos uma cidade pujante economicamente. Mas eles descobriram que essa cidade importa para o rei Davi. Que cidade é essa? Belém. Importa porque é de lá que ele veio. Então o que é que os filisteus fazem? Desta vez, nós vamos cercar Belém. Belém vai ficar cercada, tomada, fechada, e ninguém entra e ninguém sai dessa cidade. E nós vamos esperar Davi vir, porque Davi vai vir lutar conosco. É a cidade do coração dele, é a cidade do amor dele. Quando ele vir lutar, a gente contra-ataca e vence a guerra. Ok. Eles cercam a cidade. Davi recebe a notícia, e a notícia que Davi recebe é que os filisteus tomaram o Vale dos Refaíns e cercaram a cidade de Belém.
estão tomadas, a cidade de Belém está tomada. É nesse momento que Davi fica sabendo que a cidade de Belém está tomada e que ele não conseguiria entrar naquela cidade, que ele dá um grito. E o grito de Davi revela um sentimento da sua alma. O grito que ecoa no coração de Davi é: quem me dera beber da água do poço que está da porta, o próximo à porta de Belém. Eu queria ir agora até aquele poço e beber desta água. Eu queria estar ali agora. Sabe o que eu acho interessante, Rafa? É que em qualquer momento dele sentado no trono, ele poderia ter ido beber água. Em qualquer momento, desde que ele sentou e desde que ele está comandando Israel, ele poderia se levantar e ir, mas ele nunca quis. Este poço é o mesmo poço onde os pastores levam as ovelhas para beber água. Davi estava naquele poço todo dia, quando ele só tinha uma harpa. Davi estava naquele poço todo dia, quando a única coisa que ele tinha era as ovelhas de seu pai para tomar conta. Todo dia Davi estava no poço com a harpinha na mão, cantando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que agora Davi não é mais só pastor. Agora Davi não tem só mais uma harpa. Agora Davi está sentado no trono. A vida melhorou. As coisas estão mais confortáveis. E junto com o conforto da vida, Davi ganhou outra coisa. O que, pastor? Esquecimento. Não entendi. É muito direto e claro. É, Davi, quando você não tinha nada e a única coisa que você tinha era uma harpa e as ovelhas de seu pai para tomar conta, todo dia o poço te via. Mas depois que você sentou no trono e a vida parece que melhorou um pouquinho, não aconteceu na tua vida tudo o que Deus quer ainda. Não aconteceu na tua vida tudo o que Deus prometeu. Melhorou um pouco. E o pouco que melhorou foi o suficiente para você esquecer da água do poço. O pouco que melhorou foi suficiente para o poço não ser mais cotidiano. Pelo contrário, agora é um desejo que apareceu do nada. Mas você poderia ter ido semana passada, você poderia ter ido mês passado. Por que você não foi? Porque estava confortável demais. Porque estava tranquilo demais. Pastor, eu ainda não consegui compreender qual é a ideia da mensagem aqui essa noite. Posso ser muito claro e direto? Fique com raiva de mim não. Você lembrava mais do poço quando as coisas estavam mais apertadas. Você lembrava mais de dobrar os joelhos quando a vida estava mais difícil. Você lembrava mais daquele cantinho de oração quando o teu marido ainda não tinha aceitado a Cristo. Você lembrava mais de pegar o seu odre, o seu utensílio de pegar água e ir até a fonte e pegar a água. Por quê? Porque não tinha nada. E aí, por não ter nada, a única coisa que te restava era aquela fonte. Mas a vida melhorou um pouco, não é? Deus não cumpriu tudo, cumpriu algumas coisas. E essas algumas coisas foram suficientes para você ser tomado por uma amnésia espiritual. Você lembra de um bocado de coisa, mas aquele cantinho de oração no teu quarto nunca mais você visitou. Você lembra de um bocado de coisa, mas aquele cantinho no fundo da tua casa você nunca mais foi. Você lembra de um bocado de coisa, mas aquele tempo de busca que você tinha com Deus nunca mais teve. Irmãos, a gente vai entrando num automático, achando que está tranquilo demais. Oh glória, eu estou sentindo Deus aqui dentro. Achando que está sossegado demais. Está bem, eu estou confortável. Oh glória. E o conforto vai roubando. Oh, glória a Deus. O conforto vai roubando a tua sede de buscar. O conforto vai roubando a tua sede de pegar daquela água e beber. E eu imagino, oh glória, eu imagino, cabeça de pregador, Deus olhando de cima para baixo e dizendo: estou com saudade, Davi, de quando você pegava a harpa e cantava assim como a corça. Anseia por águas, assim a minha alma tem sede. Oh glória.
Eu estou com saudade, Davi, de quando você sentava na beira do poço e você cantava dizendo: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Eu estou com saudade, Davi, de quando você levantava às 5 horas da manhã e dobrava o joelho para orar. Deus está dizendo: eu estou com saudade das madrugadas, eu estou com saudade do tempo, eu estou com saudade dos propósitos. Não é porque a loja aumentou, não é porque as coisas melhoraram, não é porque a vida deu uma tranquilizada, não é porque teu casamento agora está estável, não é porque tua família agora está unida que você vai esquecer. Deus está dizendo para alguém: está na hora de lembrar de novo da água do poço. Aleluia! Ô Davi, fica com raiva de mim não, tá, igreja? Mas eu preciso ser fiel ao que Deus mandou eu pregar aqui essa noite. Ô Davi, se você não lembra da água, se você não lembra do poço, eu vou fazer você lembrar. Bora de novo, porque eu preciso repetir isso aqui. Se você não lembra da água e se você não lembra do poço, eu vou fazer você lembrar. Deus, e como é que o Senhor vai fazer lembrar? Nada melhor do que fazer você sentir sede, do que impedir ou tornar o poço algo difícil. Estabelece uma guerra. Eu não estabeleci uma guerra para te matar, eu não estabeleci uma guerra para te destruir, eu não estabeleci uma guerra para complicar a sua vida, não. Eu estabeleci a guerra só para você voltar a sentir sede. 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 Eu vou ficar nesse sede até alguém pegar. Sede. Sede. Eu travei aqui. Você acabou 2025 dizendo: Deus, por que está travado? E Deus dizendo: é para você voltar a sentir sede. Deus, porque a porta não abriu? É para você voltar a sentir sede. Deus, porque está tendo guerra? É para você voltar a sentir sede. Guerra não mata crente, guerra me faz lembrar do poço. Vai voltar. É para voltar a sentir sede. Está tranquilo demais, está sossegado demais. Então deixa eu estabelecer um tempo de guerra. Quem me dera beber da água. Já estou encerrando. Quem me dera beber da água. Ela era hemácia. Quando Davi grita, a glória de Deus está aqui. Quando Davi grita, tem 30 valentes. Quantos valentes? Muita gente para pouco 30. Fale com fé em nome de Jesus. Tem quantos valentes? Quando Davi grita, tem 30 valentes. Dos 33, quantos? Tinha quantos? Quantos ficaram? Dos 33 disseram: o senhor quer água? A gente vai buscar. 27 ficaram sentados. Porque se tem uma coisa que todo mundo tem que aprender, é que nunca todo mundo vai. É sempre a minoria. Se o assunto fosse outra coisa, e a maioria, mas como o assunto é buscar água, vai a minoria. Eu sei que você é crente, você está entendendo? Não, pastor Valmir, com todo o respeito que eu tenho aos pastores que estão aqui, que são muito mais experientes do que eu, mas eu preciso falar isso aqui. Pastor sempre tem que entender que a maioria nunca vai. A maioria nunca está disposta. A maioria nunca levanta. O líder tem que entender que a maioria nunca vai. Dos 30 é 10%, é 3 que levanta. Oh glória. E o interessante é que o meu Deus nunca esteve preocupado com quantidade. Ele está preocupado com o resultado de quem decide ir. Se 3 é que decide ir, então eu vou fazer dar certo com 3. Eu libero uma palavra para a igreja direcer essa noite. Não haverá insistência em trabalho. Eu sei que quem é crente está entendendo. Não haverá insistência no serviço. Quer fazer? Faça. Não quer? Sente e fica olhando. Mas com quem quiser, Deus vai fazer dar certo. Amado remas. Alguém está sentindo essa atmosfera de glória que está tomando conta desse ambiente aqui?
Se não quer fazer, pode ficar olhando. Mas se 3 for, eu vou fazer dar certo com 3. Pastor Valmir, os céus me tomam por autoridade aqui essa noite para olhar para essa igreja e dizer: se for 1, vai dar certo com 1. Se for 2, vai dar certo com 2. Eu não trabalho adulando ninguém, diz o Senhor. Não quer, problema é seu. Não reclame quando der certo. Aleluia, aleluia. Oh, glória. Eu sei que o que eu vou falar aqui, para os mais atentos, é especulação. Mas me permita conjecturar, sem forçar o texto. Eu imagino os 27 que ficaram olhando um para a cara do outro e dizendo: eu ir buscar água? Se Davi quiser, ele que vá. Eu vou só porque ele quer. Ele é muito bonito para eu ir só para obedecer à vontade dele? Para eu ir só porque ele disse que faz? Só porque ele disse que quer? Não vou não. Se ele quiser, ele que vá. Porque se tem uma coisa que desobediente ainda não entendeu, eu vou falar uma vez, você guarda e não esquece. É que a ordem é de Davi, mas a missão não é de Davi. Eu vou melhorar. A ordem saiu da boca de Davi, mas a missão não é de Davi. Vou falar de novo. A ordem saiu da boca de Davi, mas a missão não é. Pastor, eu preciso compreender o que é que você está querendo pregar. Eu lembro quando eu era mais novo, e manhã olhava para mim e dizia assim: vai lá em Samara, tua irmã, e manda ela lavar os pratos. E eu ia cheio de autoridade, parecendo que eu era o bambambam da casa. Olhava para Samara e dizia: Samara, vai lavar os pratos. Ela olhava para mim e dizia assim: não vou não, porque você não manda em mim. Eu dizia: você acha que sou eu que estou mandando, mas não sou eu, é mãe. E quando ela entendia que era mãe, ela pegava a bucha de prato e o detergente ia lavar rapidinho. O nosso problema é que a gente acha que o porta-voz é dono da mensagem, que o porta-voz é dono da missão, mas ele não é dono. Oh, glória! Oh, glória! Oh, o porta-voz não é. Pastor, tá na Bíblia? Tá, é só você ler o texto. Os camaradas quebrou pau, passou no meio dos filisteus, enfrentou o que tinha que enfrentar e voltou. Oh, glória, irmão, se você pegar isso aqui, dê um glória para tremer a casa, mas só se você entender. Se não entender, pode ficar calado. Mas se entender, o maior glória do janeiro profético até agora. Passou, quebrou pau, lutou, guerreou. Só Deus sabe que eles enfrentaram. Pegaram a água e trouxeram de volta. Segure. Quando voltou, entregou na mão de Davi. Falou: rei, o senhor não pediu? Tome. Do jeito que o senhor pediu, a gente fez. Tome. Davi pega e diz: vou beber não. Ah, se eu tivesse lá. Se eu tivesse lá, eu dizia: tu vai beber. Só Deus e eu sei o que eu enfrentei para pegar essa água, para chegar agora. Você abrir a boca e falar que não vai beber, ele fala: não bebo não. E por que você não vai beber? Aí o texto diz assim: ó, longe de mim beber desta água. Aí Davi chega e diz: vocês foram buscar água achando que estava buscando para mim, mas eu vou mostrar para quem vocês buscaram. Ele chega no altar do Senhor. Quando você cantou, você não cantou para o pastor. Quando você trabalhou, você não trabalhou para o homem. Quando você fez, você não fez porque um homem estava mandando. Você não fez para homem. Saiu da boca do homem, mas a missão não era do homem. E eu tenho uma notícia para liberar para a igreja: direção. O altar recebeu a tua água. Show pra cá. Eu estou tomado por uma glória aqui essa noite. Os céus está liberando sobre esta casa a palavra. Eu recebi a cesta básica que entregou. Eu recebi o trabalho que fez, o louvor que cantou, a palavra que
liberou. O homem não deu muito obrigado, não tem problema. Teu nome não foi lembrado, não tem problema. A missão era minha. Eu recebi. Uma mão é pouca. Levante as duas. O mais alto que pode, por favor. Levante as. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. O céu que manda e que comanda essa casa está dizendo: o meu altar recebeu. Quem recebe a palavra, abre a boca para adorar, vai. Abre a boca para adorar, vai. Quem é do glória, libera a glória para ele. Quem é do aleluia, libera aleluia para ele. Quem é batizado em línguas, receba. Os céus está dizendo: tem 10 anos que você fez, tem 15 anos que você fez, tem 20 anos que não tem problema. Eu recebi. E os céus está dizendo: até hoje nada veio para o meu altar para ficar sem resposta. Haverá. Quem recebe, abre a boca, crente. Quem recebe, abre a boca, crente. A glória de Deus enche. Sobe o nível da adoração, vai. Ora macanda, chora macanderébia, labaracanderé, ora bacala cheia. Eu recebi. Dê glória, quem tem aleluia, dê aleluia. Glória. Olhe para essa pessoa ao seu lado e diga: tudo vai valer a pena. Diga para 2 ou 3 pessoas ao seu lado: tudo vai valer a pena. Deus está falando com a sua igreja. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus. Amanhã tem mais, né, pastor Jonas? Amanhã tem mais. Oh, glória. Nós vamos clamar pelo mês de julho, consagrar o mês de julho, debaixo desta nuvem de glória que está nesta casa, movidos e envolvidos pela unção do Espírito Santo. Mas quero já pedir aos obreiros que se posicionem, porque eu sei que tem gente aqui que hoje vai decidir buscar água. Isso falou de sacrifício. E você que está participando do Janeiro Profético, você sabe que ao final de cada culto durante o Janeiro Profético, nós temos o momento do sacrifício, do voto, da entrega. E talvez você ao longo desses 7 dias se questionou em algum momento: mas vai valer a pena? Vai valer a pena.